Bom dia, amados. Uma alegria estar aqui, ver essa igreja tão linda, tão preciosa. Não sabia que Pernambucano era tão caloroso. Eu acho que o clima influi na recepção e no amor. Mas é porque todos têm o mesmo espírito, o espírito do amor do Senhor. E por isso nos alegramos, por saber que nos sentimos tão bem em casa, que todos nós já estamos na casa de Deus, né? E eu queria, eu tenho orado, quando estava na casa do William e da Sheila, o que compartilhar, né? Eu sou discípulo de Jesus, e conheci o Senhor lá em Porto Alegre. O Jobson foi quem proclamou o Evangelho para mim. Jobson e Miriam, talvez alguns conheçam. O Jobinho, para os íntimos. Ele é discípulo do Ion. Lá, estava no último ano de medicina, quando me converti. Me formei, fiz residência de cirurgia geral e torácica. Depois o Senhor me chamou para viver em São Paulo por um tempo. Lá morei 10 anos. Cooperei com o Sérgio Sakai na criação da igreja, na parte da igreja que se reúne em São Paulo. E depois, eu pedi para o Senhor, se for da vontade dele, voltar para o Sul. Eu não disse qual Sul. Um ano depois dessa oração, surgiu uma oportunidade em Mato Grosso do Sul. Vi que o nome era profético, o campo é grande. E lá encontrei irmãos que queriam alguém que fosse ou ligado a São Vicente ou a Porto Alegre. E eu caminhava com Daniel de Souza, que é meu discipulador. E cá estou lá, já fazem 19 anos. Sou professor universitário e tenho atuado, eu digo, disfarçado de médico. Nossa primeira chamada é ser discípulo, o resto é disfarce missionário. E o que eu queria compartilhar com os irmãos é algo que eu tenho enfrentado em todos os lugares que eu vou, que eu coopero com o Senhor. Eu creio que aqui pode ser que vocês já estejam mais avançados, mas eu creio que é um desafio em toda a igreja, no mundo inteiro, que é a unidade. Infelizmente, a gente vê tantas histórias de perda de unidade, de perda de comunhão, ou de irmãos abrindo mão da unidade ou abrindo mão da comunhão. Nós também sofremos isso lá em Campo Grande, tivemos um momento de dificuldade de caminhar junto, Abençoamos nossos irmãos que quiseram caminhar em outro lugar, por uma questão de dificuldade na liderança. Mas hoje, para a glória e misericórdia do Senhor, temos perseverado na unidade, na comunhão. E eu queria compartilhar com a igreja sobre isso, sobre unidade, um desafio, que todos os lugares têm. Eu espero que não seja o caso de vocês. Então, se não for, eu estou reforçando ao que vocês já vivem. Mas, se caso alguma coisa for útil, que guardem isso, porque o princípio dessa mensagem é que a unidade está no coração de Deus. E eu sempre tenho meditado sobre o que é a igreja. Deixa eu não me atrapalhar no horário aqui. O que é andar como igreja. E uma das coisas que a gente tem proclamado muito quando saímos à rua para evangelismo é que o chamado de Jesus, nosso chamado, nosso Pai, nunca foi de a gente frequentar um lugar, ou fazer parte de uma igreja, ou ser ter um rótulo, nem sequer ser cristão. O desejo do nosso Pai é que a gente seja um com Ele, assim como o seu Filho é. E que assim como lá em João 17, assim, a oração de Jesus disse, Pai, assim como eu estou contigo e tu estás em mim, que nós estejamos nele. Então, a principal desejo do nosso Pai é que a gente seja um com Ele. Porque nós nos transformamos naquilo que contemplamos e naquilo que somos um. Por isso, essa irmã falou muito bem, essa palavra foi para mim, foi para todos nós, do perigo das telas. A gente se transforma o que contempla. Passamos o dia inteiro olhando para telas, E essas telas não
nós não contemplamos, na maioria das vezes, a Deus, nós contemplamos o mundo através das telas. E é impossível isso não nos afetar. Por isso, todo pai, toda mãe, todo discípulo, ele tem que observar se aquilo que ele está contemplando quase todo o tempo realmente reflete a Deus ou reflete o mundo, né? Eu sei que o mundo é sedutor em muitas coisas, mas nosso coração tem que estar em fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Então, eu quero dividir isso, né, de maneira didática em 3 tipos de unidade, né, ou 3 níveis de unidade, porque todas estão ligadas umas à outra. A primeira unidade com Deus, e, claro, né, com Cristo. A segunda unidade com o Espírito Santo. E a terceira unidade com meus irmãos. Por que isso é tão importante? Porque se eu não tenho uma, eu não tenho a outra. Se eu não tenho a outra, eu não tenho a terceira. Se eu não estabelecer a unidade com o nosso Deus, eu não consigo ter o Espírito Santo. Se eu não tiver a unidade com o Espírito Santo, eu não consigo ter amor por meus irmãos. E se não tiver amor por meus irmãos, não vou ter amor pelos perdidos. Porque o desejo do nosso Pai é que seja uma família de muitos filhos. Não poucos, muitos. Porque se são filhos, amam o que o Pai ama. E o Pai não quer, como foi falado aqui, que ninguém se perca. Todos sejam salvos. Vamos ler lá João 17, o verso 20 a 23. Não sei se os irmãos estão com a Bíblia. Eu brinco, né? Ou estão com a Bíblia na mão, ou algum pergaminho, ou pode ser um aplicativo de celular, né? O importante é ter a palavra de Deus de fácil acesso. Ali Jesus fala, em João 17, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhe transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós somos. Então, irmãos, aqui está bem claro a oração de Jesus, que o desejo do Pai é que a gente seja um com Ele. E por que isso, né? A gente tem aprendido, todos nós aqui na catequese, né, tem aprendido que o propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, pela glória de Deus. Ali falamos de qualidade, falamos de unidade, falamos de quantidade e falamos de propósito. Alguns dizem que o propósito de Deus é uma família para Deus, um corpo para Jesus e um templo para o Espírito, né? Mas, se você for olhar mais para trás, no fundo, o que Deus quer é que a gente restaure a nossa imagem e semelhança a Ele. Porque quando Deus nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança. O pecado foi quem corrompeu esse projeto eterno. Então, se você observar dali para frente, todo o movimento de Deus foi para restaurar a nossa imagem e semelhança de Deus. E o que é ser imagem e semelhança de Deus? Um Deus de comunhão, um Deus de comunidade, um Deus que fez tudo em unidade, um Deus que sempre amou um ao outro na Trindade, sempre honrou um ao outro, e da sua unidade gerou vida. E essa vida multiplicou através dessa unidade. Então, irmãos, se você olhar bem para trás, se você retroceder até a Gênesis, você vai ver que lá está o propósito de Deus, nos restaurar a imagem e semelhança dele. Claro que o meio de chegar a isso é através de Jesus. E o meio que Jesus usou e usa é através do seu Santo Espírito. Mas tudo se resume nisso. E quando você pergunta para o teu irmão, né, qual é o teu propósito aqui em Pernambuco, Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, qualquer lugar do nosso país, o objetivo nosso é um só: unidos revelar Jesus. Unidos manifestar o amor do Pai. Unidos mostrar que é possível ser imagem e semelhança de Deus. Nunca se tratou de seguir uma religião, nunca se tratou de frequentar um lugar,
nunca se tratou nem sequer de ser cristão. Sempre se tratou de voltar a ser a imagem e semelhança desse Deus. De que a gente possa revelar Jesus onde nós colocar nossos pés. Isso pode ser simples, e é para ser simples, mas, ao mesmo tempo, muito desafiador, né? Por isso que essa palavra é para quem nasceu de novo, para quem morreu nas águas, perdoados seus pecados foram, recebeu um novo Espírito, e agora anda de glória em glória, fazendo isso, revelando Jesus, onde você colocar seus pés, né? Em Recife, Olinda e qualquer outra cidade, né? João Pessoa, não interessa, porque a vontade do Senhor é que o seu corpo se revele em toda a face da terra, até que Ele venha. Amém? Então, o que é o que nos une, né? Qual é o Espírito que nos une? Só é possível com um único Espírito. Vamos lá em Romanos 15, a partir do 5 ali. Ora, o Deus da paciência, da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Irmãos, essa unidade que está no coração do nosso Pai, ela é só possível nesse espírito de amor, né? Por isso que quando a gente lamenta um irmão que não veio num encontro, por exemplo, né? A maioria de nós fica, não veio, depois, ele não veio, o irmão não deve estar bem, porque se ele não está vindo. Eu vou dizer para vocês que o pior não é ele não estar vindo, porque ele pode não estar vindo por alguns motivos, né, necessários, né? Alguma situação de enfermidade temporária, ou está proclamando o evangelho, ou está fazendo discípulo, está batizando alguém, né? Mas, infelizmente, na maioria das vezes, na minha experiência, é que o irmão não entendeu que igreja é família. E uma vez que a família é para a eternidade, né? Algum de nós aqui escolheu o irmão quando nasceu? Ou escolheu o pai quando nasceu? Né? A gente sempre podia ter um pai melhor, né? Ou um irmão melhor, mas a gente não escolhe. Mas o nosso Pai nos escolheu, né? Antes da fundação do mundo. E nos predestinou para sermos membros de uma só família. Então, o irmão que você olhar para o lado, para frente, para trás, é o irmão que Deus escolheu. E eu não duvido da capacidade de Deus de formar uma família. Eu não duvido da capacidade de Deus de dizer que isso é melhor para a minha vida. Então, o maior problema do irmão que falta frequentemente uma oportunidade de edificar e ser edificado é que, às vezes, ele não entendeu a igreja como família, e sim como um evento social, um compromisso da sua agenda, e isso é o mais grave de tudo, né? Porque aqueles que entendem que a família, no mínimo ele liga, irmão, me perdoa, não vou conseguir estar aí, né? No mínimo ele se sente compromissado com o corpo, olha, eu queria estar muito aí para poder servir, poder edificar vocês e também receber de vocês, porque eu não conheço maneira mais clara de ouvir Jesus que não seja através do corpo de Cristo. Vocês conhecem alguma maneira mais clara, audível, palpável de ouvir Jesus? Eu não conheço, né? Porque se você vai para um encontro com irmãos, eu fico sempre com os ouvidos espirituais e olhos espirituais, né, para ver o que Deus está falando através dos meus irmãos. Então, a igreja, o corpo de Cristo, é algo fundamental em nossas vidas, indispensável, né? Não tem como viver sem isso. Tanto é que Paulo nos exorta em Coríntios 11 para discernir o corpo, porque a falta de discernimento do corpo, a falta de compreensão de como é importante o corpo de Cristo, faz com que tenha muitos entre nós fracos, doentes e até os que morrem, que a figura fala de dormir, morrem na fé, ou morrem fisicamente mesmo. Porque no corpo de Cristo há tudo que Deus nos tem para nos dar, entendeu? Há a revelação do amor do Pai. Então, mas é um desafio, meus irmãos. E por isso que eu amo, né, nós temos também uma chácara, eu amo chácara. Por quê? Porque ela quebra muitas coisas
que um lugar pronto tem. Um lugar pronto na cidade, acesso fácil, estacionamento, muitas vezes, cadeira no lugar, som tudo ajeitadinho. Tu vai numa chácara, o lugar tem um obstáculo, muitas vezes. Tem que pedir carona para o irmão, tem que fazer o esforço. Chega aqui, tem que arrumar tudo, às vezes limpar, né? Então, existe um compromisso de servir e um desafio a ser cumprido, um esforço a ser cumprido até chegar ao local. Mas essa é a nossa vida. Nós não vamos desenvolver a unidade se não for com esforço, mas esse é o prazer, entendeu? Um dia, né, e a eternidade começa quando nós conhecemos a Deus, um dia vai estar no céu a eternidade com nossos irmãos, e eu vou garantir para vocês que não vai estar nenhum ali sem esforço. Né? Porque a nossa vida como discípulo, ela envolve esforço, porque o esforço pressupõe negar a si mesmo, pressupõe abrir mão da sua vontade, pressupõe viver a nova realidade de quem nasce de novo. Porque nós saímos de uma vida centrada em nós mesmos, centrada no egoísmo, no isolacionismo, por uma vida de comunhão, de ter tudo em comum, de sair do eu para o nós, do vós, né, do meu para o nosso. Essa é a vida de um discípulo de Jesus. Ele entendeu que agora ele já não é a imagem de si mesmo, ele é a imagem de um Deus que fez tudo em comunhão, e tudo ele fez, façamos a nossa imagem e semelhança. Tá bom? Esse é o primeiro nível de unidade. O segundo nível de unidade é com o Espírito Santo. Sem ele seria impossível, né? O nosso espírito, infelizmente, se corrompeu quando veio o pecado. Mas aí, por pura misericórdia de Deus, ele, além de perdoar nossos pecados, nos dá uma nova vida, nos deu um novo Espírito. E esse Espírito é o Espírito da unidade da eternidade com o Pai. É o Espírito Santo de Deus, que nos chamou para uma vocação, ou seja, nós fomos convocados a viver essa vida. E aqui que é a beleza disso tudo, né? Efésios 4, de 1 a 6, onde Paulo fala assim: por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação, do chamado a que foram chamados. E aí, as condições para a gente viver dessa forma, né? Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também em uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Amém? Esse é um dos problemas do crente, é que quando ele lê todos, ele sempre entende quase todos, né? Quando ele fala assim, o Senhor nos fará nova criatura, é quase nova. O crente tem dificuldade que o todo é todo, né? Que o tudo é tudo. Então, todos são todos. Mas eu quero primeiro dissecar, né? É um termo médico, de cirurgião, dissecar esse texto, né? Chamados, né? Ali a palavra vocação é traduzida no original como convocação. Nós somos convocados a essa vida. Humildade, no original, significa senso de insignificância. Ou seja, eu sei que o meu valor individual é desprezível diante do valor da comunhão com meus irmãos. Mansidão, no original, é gentileza, bondade. Longanimidade, paciência. Suportar significa manter meu irmão de pé, carregar, manter ereto, esforçando, ou seja, ser intencional no que faz. Diligentemente, significa empenhado. Preservar, significa cuidar. Unidade do espírito é unidade. E o vínculo da paz é um ligamento, uma unidade firme nesse vínculo. Por que isso é tão importante, meus irmãos?
Porque os grandes empecilhos da unidade da igreja é a falta de humildade. Se eu me acho superior ao meu irmão, se eu sou soberbo, orgulhoso, se eu não sou manso, se eu não sou gentil com meu irmão, se eu não tenho paciência, e olha que, para mim, paciência está entre as maiores manifestações de amor. A palavra mesmo em Coríntios 13 fala, o amor é paciente, mas muitos de nós não associam paciência com amor, mas paciência é uma característica de quem ama, né? Suportando, ou seja, não é aguentando meu irmão, é, pelo contrário, sustentando ele de pé, não deixar ele cair, né? Os irmãos até brincam, né? Quando o irmão cai, qual é a primeira parte do corpo que você movimenta? A boca ou a mão? Né? Qual é a nossa primeira atitude? Falar do irmão, eu não disse, eu sabia? Ou, irmão, está aqui minha mão, vamos lhe ficar de pé. Então, isso tudo faz parte de um desejo que não é só da liderança, mas a liderança olha a igreja aqui, ama, vê irmãos lindos, maravilhosos, mas ele sozinho não consegue preservar a unidade. Por mais que o líder se esforce, se empenhe, tente, né, revelar, da vontade de alguns, da vontade de abrir a cabeça, botar a palavra de Deus à força, mas é obra do Espírito. Agora, um corpo só é corpo se todos os membros desejam estar ligados uns aos outros. E entendam que eu preciso do meu irmão. Né? Eu, como médico, eu sei que uma mão pode ser a mão mais habilidosa do mundo, mas se ela não estiver ligada ao antebraço, braço, ombro, pode a cabeça mandar o que for, que a mão vai ignorar. Quantos pacientes fazem lesão nervosa, a mão, o braço fica inútil? Eu já vi paciente que tinha plegia, doutor, arranca esse braço aqui, põe uma prótese, que ele não serve para nada. Né? Porque um membro que não obedece a cabeça, ele só atrapalha o corpo. Ele passa a ser um peso para o corpo. Um membro independente, existe uma doença coreia, que o paciente faz movimentos aleatórios do braço, também o paciente pede, doutor, faz qualquer coisa, faz um botox, bloqueia aqui meu braço, que eu não aguento esse braço mexendo toda hora sem saber, né, sem sentido algum. Assim também um membro independente, que faz o que quer, né, não coopera com o outro irmão, ele também é um peso para o corpo. Mas um membro bem ajustado, ligado, unido, e todos obedecendo a cabeça que é Cristo, ele desempenha a função pelo qual o nosso Pai quer. Amém? E vocês viram lá que João 17, a oração de Jesus, ele diz, Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. Então, a expectativa de Deus para a igreja é que o mundo olhe a igreja e veja Jesus. Não vejo uma organização de homens brigando por poder, brigando por posses, brigando por placa, por nome, por localização, por influência, por cargo político, por bancada evangélica. Não. A única coisa que o mundo tinha que olhar a igreja é ver uma única coisa: Jesus. Amém? Amém, igreja? Então, eu brinco, né? Eu tenho um irmão que fez uma analogia, achei interessante, né? Se você pegar uma mão e esconder todo o resto do corpo, talvez uma esposa que tenha muita intimidade, ela diz, essa mão aqui é do meu marido. Eu conheço o detalhe da mão dele, eu sei onde tem uma manchinha aqui. Mas pegou uma pessoa que nunca viu o seu marido, olhar a mão, não sei de quem é essa mão, pode ser qualquer pessoa. Mas se você mostrar o braço, daqui a pouco mostrar a parte do tronco, isso aqui parece, eu acho que é o William. Mas quanto mais partes do corpo é revelada, mais fácil identificar quem é a pessoa. Agora, meus irmãos, imagine olhar para Jesus. Talvez alguém do mundo olhe você, ele tem algumas coisas interessantes ali, parece ser um cara paciencioso, mas não revela Jesus completamente. Agora, quando o Jota está reunido com os irmãos, cada um com uma graça, cada um com uma característica de Jesus, os irmãos, puxa, ali tem Jesus, ali tem algo especial. Aquele povo lá é diferente. Aquele conjunto, né, aquela assembleia dos chamados para fora, aquela eclésia, tem algo a revelar. Quem é o Senhor deles? Quem eles estão revelando? Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Porque não se trata de fazer um movimento. Não, vamos fazer um movimento evangelístico, nada contra. Vamos fazer um movimento de cuidar de casais, vamos fazer um movimento disso. Isso tudo é saudável na igreja. Só que o maior movimento da igreja é a nossa unidade em Jesus.
O maior movimento da igreja é aquilo que a gente faz entre as reuniões. Entendeu? É ser luz onde há trevas. É manifestar Jesus onde ninguém espera. Né? É o estilo de vida. Agora nós fomos comprados. Já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. A vida que vivemos hoje, vivemos na fé daquele que nos salvou. Então, esse é o modo de viver. Entendeu? Não é um movimento, por mais que a liderança seja super inspirada, né, por Deus, e ela é inspirada por Deus, pensa em estratégias de como mobilizar o corpo, e como fazer isso, como ativar o setor, como fazer um ministério com idosos, com jovens, com adolescentes, com crianças, com adultos, com esposas solteiras, casadas. Por mais que ela tente, de maneira compartimentada, né, estimular os irmãos nos dons e ministérios, mas o conjunto, o corpo, é que revela Jesus. Por isso é um trabalho de cada um de nós. Né? Senão, a igreja, ela sempre é a figura de um corpo. Não é de um polvo, né, que tem uma cabeça única e vários braços. Né? É assim um corpo bem ajustado, ligado, ele se movimenta, ele alcança, ele ouve, ele toca. Né? O Daniel de Souza tem uma música chamada Trabalhadores, que ele fala bem isso, né? Somos seu corpo, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, sua mão. Existe um trabalho de revelar Jesus. O mundo não lê a Bíblia, o mundo não conhece a palavra de Deus, mas o mundo vê você. O mundo vê a tua unidade, vê o preço que você paga para ser um com o teu irmão, vê o esforço que você faz para perseverar a unidade, por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? E para o terceiro nível de unidade, né, com os irmãos, vamos lá para 1 Coríntios 12. Que é a partir do 12. Isso. Paulo revela a essência da igreja, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e em todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos fossem somente um só membro, onde estaria o corpo? Ele faz duas vezes essa pergunta. Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que muitos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Uns Deus estabeleceu na igreja, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, depois ele segue falando dos ministérios. Mas a essência é que todos nós somos indispensáveis para o corpo. Vocês conhecem alguma parte do corpo desnecessária? Nenhuma. Até recentemente, né, muitos achavam, não, mas o apêndice, né, não serve para nada, só para inflamar, né, e para dar dinheiro para o cirurgião. Né? Mas não. Recentemente, uns anos atrás, descobriu que o apêndice ele é envolvido, né, em torno dele de um complexo linfático intenso. Ali tem vários linfócitos que fazem a imunomodulação.
Hoje se sabe que o apêndice ele controla a população bacteriana do intestino. Então, não tem membro indispensável no corpo humano, assim como também não tem membro... Eu diria cabelo, né, William? Cabelo pode ser que... essa parte... Né, alguns têm a franja mais atrás, outros têm a franja mais na frente, né? Tem um técnico de basquete que diz, quando o repórter perguntava, o senhor não se importa de ser careca? De tanto perguntar, que a pessoa fica irritada. Disse, olha, é o seguinte, minha filha, eu não tenho culpa se Deus dá cabelo para um, inteligência para outros. Aí a repórter nunca mais perguntou. Né? Mas a questão é que Deus sabe todas as coisas. Ele quis manter a cabeça fria, né, de quem tem tendência a cabeça quente. Né? Mas eu digo que todos os membros são fundamentais. Né? E, por isso, compreender isso faz toda a diferença. E, para continuar unidos, né, eu queria terminar com dois textos. Né? O primeiro é o Salmo 133, de 1 a 3. Esse salmo aqui é muito usado, né? Como é agradável a união dos irmãos, onde o Senhor ordena a bênção. Mas o interessante aqui, ó, se você lê o Salmo e dissecar também aqui, ele tem algumas metáforas. Né? Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isso é a metáfora, a figura do Espírito Santo sendo derramado do alto e cobrindo todo o corpo até os pés. E ali o Senhor abençoa. Isso aqui quem olha na época pensa que é uma tradição judaica, né? Derramar óleo, né? Para ungir. Mas isso era figura, né? Era sombra do que era de vir. Qual era o que era de vir? O Espírito Santo, derramado o Espírito Santo, que desce sobre a igreja da cabeça aos pés. E ali o Senhor ordena a bênção. O Senhor está derramando o seu Espírito sobre toda a igreja, para que ali ordene a bênção do Senhor, e que ali haja o mover, a vida comum do Espírito Santo de Deus. Deus conta conosco, né, para se revelar ao mundo. Deus conta com a unidade no amor para revelar ao mundo. Aquilo que o mundo não pode oferecer, que é honrar uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros, né, ser unidos não apenas de encontro, mas de coração, mente e espírito. Isso o mundo jamais pode experimentar, mas nós, como igreja, podemos experimentar. E quando fazemos isso, revelamos a natureza de Cristo, aqui na terra como no céu. Amém? E, por fim, eu quero trazer de volta esse texto de João 17, em que Jesus diz, né, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo te conheça. Então, irmãos, a unidade é algo para ser aperfeiçoado. Não se trata de reunião, mas sim de um estilo de vida. Uma vida que foi comprada por alguém que pagou um alto preço para que tudo que impedia a comunhão com o Pai fosse desfeito. O pecado, né, a justiça, tudo foi feito por Jesus. Né? Nós somos redimidos, restaurados, comprados, para que aquilo que o pecado destruiu seja desfeito. E agora, em Cristo, por meio do seu Espírito, nós temos paz com Deus e somos um com Ele, para que o mundo creia nisso. Amém? Então, desejo, meus amados, que vocês se esforcem para preservar a unidade da fé no mesmo Espírito. Amém? É um desafio, né? Mas assim como foi um pequeno desafio vir à chácara aqui, a vida tem obstáculos, né? A vida não é fácil, mas vale tudo a pena quando eu encontro meus irmãos e a vontade que dá nunca mais sair dessa comunhão eterna. Amém? Por isso que eu amo chácara. Ela cumpre vários requisitos necessários da vida como cristão. Exige esforço, dedicação, serviço mútuo, e quando a gente experimenta, entra no gozo eterno na comunhão. Amém? Lá a gente faz um churrasco, todo mundo participa, ou faz um junta-panela, né? Sempre há abundância, né? Onde os filhos de Deus se reúnem, sempre há multiplicação de alimento, há sempre maravilhas reveladas do alto, né? Há sempre homens conversando, trocando experiência, esposas, filhos, filhas, crianças, jovens. É a vida da igreja, né? É a experiência do céu aqui na terra. Por isso, fico muito feliz
E anima vocês a perseverar nessa unidade, porque a recompensa já foi dada por meio de Jesus. É só desfrutar disso e perseverar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, quero orar por vocês, como igreja. Pai, eu te dou graças por meus amados irmãos. Te dou graças, Senhor, por que tem feito em suas vidas. Eu te dou graças, Senhor, pela tua grande obra de salvação. Te dou graças, Senhor, pelo teu Santo Espírito que nos convence de toda justiça, juízo e pecado. E esse mesmo Espírito, Senhor, que nos mantém um contigo. E nos revela, Senhor, a plenitude de tudo que tu quer para nós, Senhor. A minha oração também, Senhor, é para que meus irmãos, onde eles estiverem, onde eles colocar seus pés, suas mãos, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, eles revelem uma única coisa: Jesus. Que não haja mais pergunta, onde é que é a tua igreja? Não. Onde é que eu revelo Jesus? Onde é que eu manifesto a tua glória, o teu poder, a tua graça, a tua bondade, o teu perdão, a tua justiça, Senhor? Pois é isso que queremos que o mundo veja. Não mais como mais um local de reunião, mas lugar onde aqueles que foram salvos pelo teu sangue se reúnem e glorificam o teu nome. E agora, Senhor, nós queremos andar nessa verdade, jamais esquecendo que eu não posso andar sozinho. Eu preciso do meu irmão, eu preciso de andar com ele, porque é justamente nesse relacionamento com o Senhor, por meio do meu irmão, é que eu sou aperfeiçoado, Senhor. Não tem como aprender a amar sem ter alguém para amar, não tem como aprender a servir sem ter alguém para servir, não tem como aprender a perdoar sem ter alguém para perdoar. Eu preciso, meu irmão. Não me deixe, Senhor, jamais cair no engano de achar que eu posso viver sozinho. Isso não é evangelho, não foi para isso que o Senhor nos chamou para sermos unidos contigo e com nossos irmãos, para que o mundo creia que tu o enviaste, Senhor, e revele a plenitude que tu tens para todo aquele que crê em ti. Eu te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E um novo coração. E cantar essa canção junto de outro irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo riso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Alex, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade,